Olá, meus queridos irmãos e amigos que sempre nos acompanham neste canal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Eliabe Menezes e hoje nós iremos continuar falando sobre os top 5 da Bíblia. Nós já falamos sobre muitos top 5, mas principalmente do Velho Testamento. Nós já falamos dos patriarcas, dos profetas, dos juízes, dos reis. Nós iremos agora falar um pouco a respeito do Novo Testamento. No vídeo passado, nós falamos do livro de Salmos, dos 5 capítulos que mais se destacam no livro de Salmos. Se você não assistiu, vou deixar aqui no card para que você possa ir lá conferir, tá bom? Tá muito interessante. E nós iremos falar no vídeo de hoje a respeito dos top 5 dos apóstolos. Iremos mudar agora para o Novo Testamento, tá bom? Muitas curiosidades importantes que você vai aprender, tenho certeza, no vídeo de hoje. Vamos lá então para o top 5. Neste top 5 nós iremos mencionar os 5 apóstolos que mais se destacaram na palavra de Deus. Não é os 5 discípulos, tá bom? Embora tenha os apóstolos que fazem parte então dos 12 discípulos. Mas nós iremos mencionar os apóstolos em geral, porque teve apóstolo que não fez parte ali do grupo dos 12 discípulos, como Paulo, Barnabé, Silas, Estevão e outros mais. Por isso nós iremos destacar apenas os 5 apóstolos. Fique ligado, sempre vá anotando aí para você nos ajudar, se você concorda ou não concorda com essa lista. Vai deixando aí nos comentários também. E se você não é inscrito no nosso canal, então não saia desse vídeo sem se inscrever, sem deixar o seu like, é muito importante para nos apoiar. E também não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações quando nós produzirmos vídeos novos aqui no nosso canal, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos ao nosso 5º lugar dos apóstolos que mais se destacaram na palavra de Deus. Em 5º lugar, nós vamos colocar o apóstolo João. João foi um dos discípulos de Cristo, estava entre os 12. Embora foi conhecido junto com seu irmão Tiago, considerados filhos do trovão, mas ele deu uma reviravolta depois que conheceu profundamente a Jesus. Foi conhecido como discípulo amado. Em todos os seus escritos, ele transparece muito o amor, ou seja, uma mudança muito drástica que aconteceu na sua vida. Vamos colocar que saiu da água para o vinho, como diz aí o ditado popular. Mas João se destacou muito como apóstolo, porque ele foi um dos fundamentos da igreja primitiva, da igreja cristã. Juntamente ali com Tiago, ele apoiou muito a igreja, esteve ali ajudando com conselhos, com pregação do evangelho. João foi muito perseguido, ele foi jogado no caldeirão de óleo fervente e não aconteceu nada. E por último, então, ele foi mandado para a ilha de Patmos. E ali acabou falecendo devido, então, à idade. Morreu de causas naturais. E foi o último desses discípulos que sustentaram ali a igreja a morrer. Ele foi o último, manteve-se fiel e firme até o final. E escreveu, logicamente, o livro de Apocalipse, que é muito conhecido, as profecias, os conselhos, as cartas às igrejas. Então João ajudou muito a igreja primitiva. Ele escreveu então 5 dos livros da Bíblia, o seu evangelho, depois mais 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª a João, você pode conferir na Bíblia, e também o livro de Apocalipse. Então por isso que o apóstolo João está em nosso 5º lugar, que mais se destacou na palavra de Deus. Em 4º lugar, nós temos o apóstolo Tiago. E quem foi esse Tiago? Na Bíblia cita muitos Tiagos, nós podemos até citar 4. Entre os discípulos de Jesus, por exemplo, tinham 2, Tiago maior e Tiago menor. Depois tinha ainda Tiago, irmão de Jesus, e também Tiago, o pai ali de Judas, tá certo? Mas qual desses Tiago, então, se destacou como um apóstolo que nós podemos citar aqui no top 5? Nós iremos citar Tiago, irmão de Jesus. Na palavra de Deus nós temos algumas referências que você vai ter aí na sua tela para você conferir, onde faz então esta referência como sendo o irmão de Jesus. Paulo mesmo chama, Tiago, irmão do Senhor. E por que esse Tiago, irmão de Jesus, se destacou tanto como apóstolo?
porque ele foi o primeiro líder da igreja primitiva. Quando Jesus então foi para o céu, que os discípulos ali receberam o Espírito Santo, começaram a pregar o Evangelho, houve a necessidade de ter uma organização, de ter uma igreja com seus líderes, com suas funções, com seus cargos. Então Tiago foi escolhido como líder principal da igreja primitiva. Ele foi, como nós chamamos hoje na nossa igreja, o presidente da conferência geral. Então, por isso, Tiago se destacou muito. Ele ajudou muito a igreja em tomar decisões, em estar ali apoiando, não deixando os princípios caírem, não deixando as pessoas a ficarem desanimadas, mas estava ali aconselhando e mantendo sempre a doutrina de Jesus firme e forte. Quando Paulo então levou a questão da circuncisão para ser decidido lá em Jerusalém, Tiago então foi um dos apoiadores que tomou a decisão correta ao lado de Paulo, onde ele falou que não havia necessidade então dos novos conversos ter que circuncidar. E ali então houve uma aceitação geral por parte das pessoas. Então Tiago sempre mantinha firme e forte nas suas decisões e ajudou muito a igreja primitiva. Por isso então Tiago está em nosso quarto lugar como o apóstolo que mais se destacou na palavra de Deus. Em nosso terceiro lugar está Estevão. Estevão, tenho certeza que você conhece. A história de Estevão é realmente muito inspiradora, a história muito interessante, que mostra a verdadeira abnegação, que mostra um espírito altruísta. Estevão se doava pela igreja, Estevão se doava pelas pessoas. Para quem não conhece, Estevão foi escolhido como um dos diáconos ali da igreja, onde houve necessidade ali das pessoas serem ajudadas, as pessoas serem servidas, para que os principais discípulos, os principais apóstolos pudessem cuidar da pregação do evangelho. Então foram escolhidos ali os diáconos para estar servindo, ajudando os necessitados, ajudando as viúvas, os pobres. E ali Estevão foi escolhido entre esses diáconos. E preste atenção, esses diáconos foram escolhidos de forma bem criteriosa. Tinha que ter uma vida correta, tinha que ter uma vida consagrada ao Senhor. E lá estava Estevão. Mas o que mais se destacou então na vida de Estevão, que ele doou a sua vida por amor ao Evangelho. Naqueles dias onde estava havendo muita perseguição contra a igreja, muita perseguição contra os apóstolos, Estevão continuou ali pregando firme e forte. Estevão então foi preso, foi julgado, fez um belo discurso ali no seu julgamento, um belo discurso ali um pouco antes da sua morte, e ele foi apedrejado até morrer. Mas ele estava lá firme e forte, confiando no Senhor, que mesmo vendo a morrer, mas ele tinha a certeza da sua salvação. Como nós cremos também, quando Jesus voltar a essa terra, nós teremos o privilégio de conhecer Estevão, que deu a sua vida de forma tão gloriosa por amor ao Evangelho. Então, por isso que Estevão está em nosso terceiro lugar como o apóstolo que mais se destacou na palavra de Deus. Em segundo lugar, não poderia ser outro senão o apóstolo Pedro. Pedro nós consideramos o primeiro líder. Embora Tiago tenha sido eleito o presidente da Conferência Geral de forma organizada, mas Pedro foi um líder de fato da igreja. Pedro que apoiava os irmãos, ajudava os seus companheiros. Tanto que Jesus o escolheu para ser exatamente isso, o líder da igreja. Foi Pedro o principal fundamento ali da igreja primitiva. Foi Pedro que pregou e converteu ali quase 5.000 pessoas em uma única pregação. Também depois converteu mais 3.000 pessoas em uma outra pregação. A referência da igreja primitiva, exatamente o apóstolo Pedro. Jesus o escolheu como Pedro para apacentar as suas ovelhas. Quando esteve ali dialogando com Pedro, falando: Pedro, tu me amas? Pedro respondia: sim, Senhor. Então Jesus falou: apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus deixou a igreja aos cuidados de Pedro, e Pedro não decepcionou. Pedro foi firme e forte, ajudou muito a igreja primitiva, deu sua vida por amor ao Evangelho, foi crucificado e na hora de ser morto, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo,
porque não queria ter tanta honra de ser morto igual ao seu Senhor. Então Pedro se destacou muito na palavra de Deus, por isso então está em nosso segundo lugar. E em nosso primeiro lugar, nós vamos citar o apóstolo Paulo. É claro que você muitas vezes pode até discordar, pode colocar Pedro, em primeiro lugar, mas eu vou colocar o apóstolo Paulo devido à importância que Paulo teve na pregação do evangelho na época da igreja primitiva. Paulo não fez parte dos 12 discípulos, mas aprendeu muito com Jesus. Embora no início da sua vida, no início da sua carreira, ele tinha o nome de Saulo e ele perseguia a igreja cristã, ele prendia os apóstolos, foi ele o principal causador da morte de Estevão. Mas depois do seu encontro com Jesus no caminho ali para Damasco, depois da sua conversão, Paulo se tornou o maior pregador de todos os apóstolos. Paulo foi considerado o pregador dos gentios, o mensageiro dos gentios. Paulo viajou por tantos lugares, por tantos países, foi para a Europa, ali na Ásia, sempre passando de cidade em cidade, instituindo as igrejas. E depois, confirmando as igrejas, ele passava novamente para ver como é que estavam os irmãos. Paulo foi o maior escritor da Bíblia. Foi ele que escreveu mais livros. No total foram 14 livros. Então a importância de Paulo na pregação do Evangelho, a importância de Paulo no conhecimento da palavra de Deus é muito grandiosa. Então por isso que Paulo está em nosso primeiro lugar. Muito do que nós conhecemos e muito do que essa palavra de Deus ter chegado a cada um de nós, nós devemos a Paulo. Porque Paulo abriu as fronteiras, onde ali as pessoas queriam pregar apenas para os judeus, não aceitavam os gentios, ou se aceitavam, tinha que circuncidar, era toda uma burocracia. Paulo então abriu um novo horizonte. Paulo agora espalhou essa palavra para muitos gentios e essa palavra cada vez mais ia crescendo e alcançando novos lugares. Então Paulo se destacou muito na palavra de Deus como o maior apóstolo que nós conhecemos. A importância da vida de Paulo para o evangelho foi tão grandiosa como até a sua morte. Paulo foi preso, foi julgado e ali foi morto, decapitado. Então no final ali de sua vida, ele falou palavras que servem de inspiração para cada um de nós. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Olha que palavras inspiradoras para cada um de nós. Então Paulo é uma referência quando nós mencionamos a respeito dos apóstolos. Por isso, logicamente, está em nosso primeiro lugar como o apóstolo que mais se destacou na palavra de Deus. Então, meus queridos irmãos e amigos, vocês concordam com essa lista? Você concorda que Paulo foi o maior apóstolo que nós temos referência na Bíblia? Coloque aqui nos comentários se você concorda ou não, qual seria a sua lista. Participe conosco e nos ajude a ter esse engajamento e ter o conhecimento dessas curiosidades da Bíblia. Nós agradecemos desde já ao apoio de cada um de vocês. E se você gostou desse vídeo, compartilhe então com seus amigos, com seus colegas, para que mais pessoas venham conhecer este canal e também a palavra de Deus. Muito obrigado pela sua atenção. Continue assistindo esses vídeos que estão aparecendo aí para vocês na tela. Sempre lembrando, vídeo para membros, faça sua inscrição e nos apoie cada dia mais. Fiquem com Deus e nos vemos amanhã para mais um vídeo dos Top 5 da Bíblia.